Saudamos a todos com a paz que Jesus Cristo gratuitamente coloca no nosso coração. É com muita alegria que voltamos a nos encontrar. Eu fico assim, expectante para que esse momento aconteça e para que a gente possa matar um pouquinho a saudade. Eu tenho dito que não é ruim estar aqui, não é ruim, mas seria muito melhor se você pudesse estar aqui conosco. Nós temos orado para que essa quarentena passe o mais rápido possível. Afinal, nós precisamos estar mais próximos, mais juntos, né? Nós criamos um grupo e você tem ciência disso, e nesse grupo nós incluímos todos os contatos que nós tínhamos de membros aqui da Igreja Central de Juiz de Fora, e aí nós agora aceitamos a feliz ideia de ter alguns de vocês nos comunicando também através deste grupo, postando no grupo, anunciando no grupo as nossas atividades, os nossos eventos, e nós acreditamos que desta forma nós vamos nos aproximar um pouco mais, e toda e qualquer boa ideia que surgir, nós fazemos questão de abraçar, para que de alguma forma nós interajamos, nos aproximemos e matemos esta saudade, que na verdade só será concluída por completo quando estivermos todos juntos aqui. Mas por hora é o que podemos, é o que temos. De qualquer forma, você é muito bem-vindo. Eu também agradeceria se você pudesse compartilhar nos seus contatos, esses encontros que nós temos tido, né? Por exemplo, toda quarta-feira à noite, no culto do poder, no culto da oração, nós temos estado aqui na nossa igreja, no nosso lugar de adoração. Também acontece no sábado, às 9 horas da manhã, quando nós aqui recapitulamos com vocês a lição da Escola Sabatina. E olha, não perca, viu? Para o próximo sábado, promete assuntos interessantes, profundos, e certamente nos ajudarão nesta caminhada rumo a Canaã Celestial. Próximo sábado, 9 horas, estaremos novamente aqui. Na sequência do nosso programa de culto, logo após a recapitulação da lição no sábado, todos nós nos valemos da Novo Tempo para um sermão da Novo Tempo. Isso tem sido maravilhoso e nós vamos manter. No domingo à noite, então, entra em cena o nosso escritório aqui na Associação Mineira Sul, sempre com uma mensagem especial de um dos nossos líderes departamentais. Então, quarta-feira comigo aqui, sábado no momento da Escola Sabatina comigo aqui também, sábado no momento do culto divino, TV Novo Tempo, e domingo à noite, Associação Mineira Sul. Desta forma, nós continuamos sendo alimentados e orando e aguardando o nosso breve retorno a este lugar. Assim queira Deus, assim sonhamos nós, assim desejamos. A partir deste momento, então, você que já está conosco poderá colocar um pedido, poderá colocar aí um agradecimento, e nós estamos com uma equipe aqui que nos auxilia, né? O João Marcos lidera esse grupo, e então, a partir deste momento, nós vamos poder mencionar alguns dos pedidos e alguns dos agradecimentos, e em mais alguns instantes nós juntos oraremos, você aí na sua casa, e eu aqui, e Deus aqui. E aí, Ele é onipresente, Ele pode todas as coisas. Certamente Ele está comigo aqui, Ele está com você aí. Os anjos de Deus estão conosco aqui, e muitos são os anjos que estão aí com você também, né? Eu tenho conseguido falar com alguns por telefone, a gente conversa muito pelo WhatsApp, e aí às vezes eu estou telefonando, e quando eu digo assim, meu irmão, eu gostaria de ter o privilégio de orar com você, e aí eu percebo do outro lado assim, um sentimento tão gostoso, e muitos irmãos dizem assim, pastor, eu estou me ajoelhando aqui. Ah, pastor, eu vou convidar a minha esposa que se encontra num outro local da casa. Pastor, eu vou chamar os meus filhos, eu vou reunir a minha família, pastor, e nós vamos nos ajoelhar aqui para participarmos desta oração. Irmãos, isso é fenomenal, isso é emocionante. Eu não sei quem ganha mais, você ou eu, quando tenho o privilégio de orar com você, quando tenho o privilégio de falar de esperança com você,
e quando tem o privilégio de saber como é que você se encontra. Acredito que essa não é uma realidade apenas minha, mas dos demais colegas pastores também. Gera assim uma certa angústia de querer ver você, de querer tocar em você e não poder. Então, quando ao telefone, quando pelo WhatsApp, quando nas nossas lives a gente se encontra, realmente isso é para mim muito importante. Acredito que para você e para sua família também, tá? Eu quero ainda antes da oração, enquanto você posta aí o seu pedido, o seu agradecimento, eu gostaria de agradecer de coração todos que têm trazido as suas doações, queridos. É de uma importância enorme, porque você traz a sua doação aqui como um centro onde nós recebemos essa doação e nós as distribuímos para os nossos irmãos que por algum motivo estão passando por qualquer necessidade. Então nós temos distribuído. Eu quero agradecer a você, sabe? Às vezes comprar um pouquinho a mais, uma sacolinha de compra a mais, não vai lhe fazer falta, mas ajuda tanto a nossa família. Nós somos uma família, nós somos irmãos. Então eu quero agradecer a você de coração. Também quero agradecer àqueles que têm podido fazer doações em dinheiro. E muito obrigado a você que tem podido fazer isso. É um capricho, é um luxo, mas nos ajuda, porque alguns dos nossos irmãos, por exemplo, precisam de um botijão de gás, precisam de um remédio. Então as necessidades elas vão além do alimento. E por conta disso, se você puder, obviamente, claro, e se não for fazer falta para você, por favor. Então nós temos estado aqui na segunda e terça pela manhã com o irmão Ronaldo. Eu tenho estado aqui na quarta-feira das 18 às 20h30 horas, no domingo também das 18 às 20h30 horas, e no sábado nós temos estado aqui todo dia, pela manhã e à tarde. Então você querendo e podendo, obviamente, trazer a sua doação, o seu alimento, você é muito bem-vindo. Certamente isso está fazendo grande diferença na vida das pessoas, tá? Eu também não poderia deixar de parabenizar aqueles que mesmo em momentos difíceis têm mantido a sua fidelidade para com Deus. Isso é lindo, isso é emocionante, é impactante. Aliás, irmãos, se tem um momento que nós deveríamos ser ainda mais leais e fiéis a Deus, é realmente num momento difícil como esse. Sabemos que Ele está voltando, nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo, então realmente não temos muito que nos apegar às coisas materiais, né? Eu quero parabenizar você, que tem sido leal e tem sido fiel. Então, sábado durante todo o dia, na quarta-feira das 18 às 20h30, no domingo das 18 às 20h30, tem alguém aqui aguardando você para continuar honrando a Deus, adorando a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Ah, pastor, eu não gostaria de sair de casa, eu faço parte do grupo de risco e eu gostaria muito de continuar sendo leal a Deus. O que faço? Tranquilo, muito fácil. Nós temos aqui o seu pastor, é verdade, e temos também o nosso vice-tesoureiro, o irmão Anderson. Nós dois temos a missão de, com muito carinho, com muito capricho, ir até você, onde você estiver. Entre em contato conosco e nós iremos com prazer, ou eu ou ele, passaremos rapidamente para ajudá-lo nesse processo de fidelidade ao nosso Deus. Que Deus continue conosco, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos cuidando, nos guardando, e nada vai nos faltar, porque a promessa de Deus é assim, o seu pão e a sua água está garantido, tá bom? E o grande rei Davi dizia assim, eu já fui moço, agora não sou tão moço, sou velho, porém eu jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então, através das doações, através dessa generosidade fraterna, essa promessa está sendo cumprida. Até hoje nós pudemos cumprir esta promessa na igreja, para todos os membros da igreja, da nossa igreja central, para essa família linda que aguarda Jesus Cristo nas nuvens do céu. Tá bom? Mais um minuto e nós vamos orar. Eu estou aguardando que você coloque aí o seu pedido, o seu agradecimento, para que nós mencionemos alguns aqui e oremos ao nosso Deus, porque quando nós oramos, Deus nos ouve.
quando nós estudamos a sua palavra, nós ouvimos. A oração é você falando com Deus. O estudo da palavra é Deus falando com você. Tá? Então esse é um momento muito apropriado, irmãos, de nós interagirmos um pouco mais, de nós nos comunicarmos um pouco mais, de nós nos aproximarmos um pouco mais daquele que deu origem ao universo, mantém o universo e salva seus filhos, nós, seres humanos. Aproveite essa oportunidade, esta quarentena, e aproxime-se daquele que tudo fez, tudo faz e tudo continuará fazendo pelos seus filhos, por você e por mim. Tá? Podemos orar? Você já está conosco? Olha, nós já temos aqui algumas dezenas acompanhando, viu? E segundo o nosso irmão João Marcos, não dá para escrever, mas é muita coisa. Mas eu posso imaginar que a irmã Vilma já está conosco. Eu posso imaginar que a Angélica já está conosco. Que o filho da Angélica também está conosco, um garoto de fé, de oração. Eu posso imaginar que o irmão Adilson se encontra conosco. O Pablo dos Prazeres e a família se encontra conosco. A irmã Lourdes, sogra do Pablo também, deve estar conosco. Eu posso imaginar que o irmão Wesley, um dos donos dessa feliz ideia de interagirmos no grupo dos membros da Central, eu posso imaginar que o nosso irmão Wesley já está conosco. Posso imaginar. Quem sabe o irmão Horácio, a Patrícia, a família, os meninos também já devem estar conosco. Eu creio. O irmão Durval não perde, ele está conosco também, eu tenho certeza. É provável, irmãos, que até a minha sogra já esteja comigo nessa altura. Mas eu tenho certeza, irmãos, que são muitos os que acompanharão aqui conosco e tantos outros que amanhã, depois, enfim, vão assistindo essas lives que nós vamos postando. Né? Muitos hoje postam as lives, né? Mas às vezes você tem um carinho pela sua igreja, pelo pastor da sua igreja, então você opta em estar conosco e nós agradecemos. O importante é que você esteja de alguma maneira em contato com a palavra do Senhor, seja por live, seja estudando a palavra, mas nos momentos de culto é a oportunidade que a gente tem de estar assim mais pertinho, né? Muito obrigado, viu, por você estar conosco. Quem sabe durante a live a gente consiga colocar outros nomes, mas eu acredito que, por exemplo, algumas irmãs já podem estar conosco. A irmã Sônia deve estar conosco, né? A irmã Zélia também é uma que está conosco. Cerizê sempre tem estado conosco, né? E colegas meus que estudaram comigo, colegas que participaram do nosso trabalho em diversos distritos, colégios, e esses colegas também sempre têm estado conosco. É uma bênção, irmãos, é uma bênção. Nós vamos orar então e vamos estudar a palavra de Deus esta noite. Pode ser? Você é nosso convidado, se você desejar, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e bom Pai, louvado seja o teu nome entre nós, agradecidos pela maneira como tu tens cuidado de nós num momento delicado da nossa existência, nesta quarentena. Mas nós te louvamos, Senhor, porque em detalhes temos visto o seu amor sendo demonstrado a todo tempo. Ó Pai, nós estamos reunidos na tua presença, porque confiamos no teu poder e acreditamos num amor incondicional para com cada um de nós. Centenas dos teus filhos, milhares deles, nesta hora louvam o teu nome num culto de poder e adoração, também conhecido como culto da quarta-feira. E nós pedimos de ti, Senhor, uma bênção especial para todos que te buscam, para todos que sinceramente oram a ti neste momento. São muitos os pedidos e estes se encontram no coração dos teus filhos. Tu conheces, tu sabes a real necessidade de cada um deles, de cada um de nós, e é por isso que nós colocamos, Senhor, estes pedidos pela fé no teu altar. Não porque temos algum tipo de merecimento, não temos, Senhor, mas é porque nós confiamos nos méritos
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, Senhor, nós temos os nossos agradecimentos. Aliás, são tantos são os motivos para agradecermos a Ti, pelo simples fato de estarmos falando contigo nesta hora. Ó Senhor, que privilégio, estamos vivos, a nossa mente está sã, e nós podemos falar contigo, e saber que Tu ouves e atendes a nossa prece, pelos méritos de Cristo. Então, Senhor, que Tu possas também receber os nossos agradecimentos nessa hora. Senhor, nós às vezes não temos as palavras adequadas, mas Tu conheces a sinceridade do nosso coração. Receba, Senhor, como aroma suave. E também, Pai, continues conosco neste culto de adoração que estamos dedicando a Ti. Nós aqui, como membros da Tua Igreja Central de Juiz de Fora, nos sentimos na Tua presença em nosso lar, mas pela fé nos imaginamos também aí na Tua igreja, na Tua casa, que possamos viver este momento na Tua presença, Senhor. Agora que abriremos a Tua palavra, que ouviremos a Tua voz, ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la, iluminando-nos como fizeste àqueles que a escreveram no passado. Que nós possamos compreendê-la, Senhor, e de Ti receber força para praticá-la. Ajuda-nos nesta hora, nós Te oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém e amém. Ok, outros estão chegando para o nosso encontro, já tantos outros já participando da live, está muito bacana, tem uma lista de nomes. Vem cá, Gilmar, vem cá, deixa eu mencionar alguns aqui, não vamos poder mencionar todos, louvado seja Deus, que são muitos nomes, mas a Miriam já está conosco, a irmã Dora, que saudade, irmão Wilson, ô irmão, lembranças a você, sua família, muito querida, viu? A Railane está conosco também, a Tina Batista, muito bem-vinda, querida. Roberto Pereira, já mencionou o irmão Adilson, um dos anciãos nosso aqui, um companheiro de caminhada, a irmã Edneia, o Jefferson, o Júnior, a professora Raquel Furtado, que representa a educação adventista. Muito obrigado pela sua presença, irmã Raquel. Continue conosco, tá? Você e sua família. Muito obrigado. Depois mencionaremos outros nomes. E nesta noite, o tema que o Papai do Céu colocou no nosso coração para compartilhar com vocês tem um significado enorme. Porém, na nossa língua portuguesa, é assim um vocábulo, uma palavra pequena. Fé. 2 letras apenas, irmão. Mas tem um significado enorme. Eu costumo dizer que a fé, ela é para o cristão o que o oxigênio é para a vida humana. Sem fé, queridos, é impossível agradarmos a Deus, porque nós jamais aceitaremos as suas verdades se não for pela fé. E nós vamos, como um subtítulo, usar também Jeová Jiré. Você sabe o que significa? Deus proverá, sempre. Deus proveu, Deus provê e Deus proverá. Jeová Jiré, para aquele que exercita a sua fé, para aquele que trabalha a sua fé através do estudo da palavra de Deus. Esse termo Jeová Jiré é uma realidade na vida dele. Eu quero crer que seja uma realidade na sua vida também. Jeová Jiré, Deus proverá, sempre, como sempre proveu. Há um pensamento de uma educadora americana. Ela diz assim, eu vou parafrasear obviamente, ela diz assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de Jeová Jiré, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus tem nos guardado, nos cuidado, nos guiado, a menos que nos esqueçamos de que Deus provê para seus filhos todas as coisas. Pode ser, queridos, que Deus não tenha provido como você gostaria, como eu espero, mas certamente Ele tem nos dado tudo que necessitamos para vivermos de maneira digna nesta vida e para nos prepararmos para o breve encontro com Ele nas nuvens do céu. Isso acontecerá muito em breve. Você gostaria de acompanhar a leitura do texto comigo? Gênesis, o capítulo 22. Nós não vamos ler toda a história que contaremos hoje, mas o versículo que nos interessa, o texto que mais chama a atenção para o tema desta noite, se encontra no versículo 12
de Gênesis 22. Você faria conosco a leitura? Diz assim, ó. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o teu rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, Isaque. Continuando a leitura, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E ainda o 14º versículo, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá, Jeová Jiré. Durante o seu dia a dia, durante os seus desafios, é curtinho, lembre-se, Jeová Jiré, Deus proverá. Deus é fiel a todo tempo, e Deus nos ama a todo tempo, e Deus sabe do que é que precisamos a todo tempo, e tem prazer em atender às necessidades que necessitamos a todo tempo, como você e eu, pais que amamos nossos filhos, mães que amam seus filhos. O seu prazer, a sua realização é sem dúvida ser também Jiré, proverá, dar o melhor para os seus filhos. Um pouquinho adiante, agora um pouquinho mais no final da Bíblia, Hebreus, se você desejar acompanhar conosco, eu convido você para lermos 2, 3 versículos apenas, num dos capítulos mais lindos da palavra de Deus, também conhecido como o capítulo dos exemplos da fé, dos patriarcas, a galeria da fé. Hebreus, capítulo 11, se você puder acompanhar conosco, eu vou ler a partir do versículo 8, quando na galeria dos heróis da fé, Paulo fala sobre os patriarcas. Olha o versículo 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha que lindo esse último versículo, diz assim, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. É esta cidade que todos nós almejamos, que faz parte do nosso sonho, aliás, que deve ocupar a maior parte dos nossos sonhos, a certeza de que muito mais em breve do que imaginamos, Jesus Cristo olhará para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus parentes, vizinhos, amigos, e dirá assim com muito amor, vinde, benditos de meu Pai, e adquirir por herança o reino. Em outras palavras, possuir a cidade que tem fundamentos eternos, que é cuidada e protegida, pois fora feita pelo próprio Deus. Falta um pouquinho mais de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Bonito isso, né? Nós vamos pensar nesta noite o que aconteceu um pouquinho antes dessa leitura que fizemos, 20 anos antes do momento em que Deus disse assim: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, pois agora sei que tu não me negaste. 20 anos antes, Abraão recebeu em sua casa 2 anjos, com 2 notícias. Uma não tão boa, desagradável, a outra brilhante, a outra encantou e encheu de alegria o coração de Abraão. A primeira notícia é que Sodoma e Gomorra seria destruída. Você conhece a história.
A segunda notícia é que a promessa tão esperada de um herdeiro, nascido das suas entranhas, gerado em Sara, sua esposa, a segunda notícia é que esse herdeiro nasceria dentro de um ano no máximo. Que feliz notícia para Abraão, né? Porém, quando recebeu a primeira notícia sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão questionou a Deus, ele se irritou, ele discutiu, ele intercedeu, e depois de um longo diálogo, Deus disse assim: tudo bem, Abraão, tudo bem, eu não vou destruir, se lá eu encontrar os 5 justos. E aí Deus retira, você conhece? Deus arrasta Ló, sobrinho de Abraão, como filho de Abraão, arrasta Ló, suas filhas e sua esposa daquela cidade, para que então a cidade fosse destruída, né? 20 anos antes também, Abraão precisou despedir-se do filho que ele amava, Ismael. Você se lembra disso? O filho que ele teve com a serva Agar, que nunca fora plano de Deus. A verdade é essa. O plano de Deus é que eu viva para minha Elinha somente, por amor da minha vida, e que ela viva somente para mim. No plano de Deus, casamento é algo monogâmico, ou seja, um homem é uma mulher, que se tornam uma só carne, constituem uma família. Isso honra a Deus, isso faz com que Deus, com muita alegria, abençoe este lar constantemente. Porém, para a esposa do patriarca da fé, também para o patriarca da fé, faltou-lhes fé. E pensaram assim: vamos dar uma mãozinha para Deus, vamos, quem sabe, alterar o script, alterar o roteiro. Então nós temos aqui Agar, é uma serva nossa, mas ela pode muito bem ser a cumpridora da promessa, ser a pessoa usada por Deus para cumprir a promessa, porque eu, Sara, não tenho mais condição de ter filho. Não tenho, mas ela tem. E você, Abraão, já está no seu finalzinho também, está no restinho. Então essa é a chance que nós temos. E aí Abraão na época, a tomou como esposa e teve com ela um filho. Nunca foi plano de Deus. Sabe, por conta desta falta de fé do patriarca da fé, do patriarca Abraão, infelizmente a poligamia tomou conta das gerações do povo de Deus, e isso entristecia a Deus, e nunca deu certo. Em nenhum dos casos deu certo, porque todas as vezes que nós tentamos mudar o plano de Deus, impedindo que Deus seja Deus, e agimos segundo a nossa vontade, nós tiramos Deus do trono e o colocamos novamente na cruz do nosso coração. Mas com a promessa de Isaac chega, traz tremenda alegria. Por isso o seu nome também significa riso, alegria, contentamento, satisfação, gratidão. E Isaac passa a ser apresentado para todos na vizinhança como o filho da promessa. Ismael é despachado, porém jamais esquecido por Deus. Deus faz a promessa também a Ismael, diz assim: você também será pai de uma grande nação, tão grande que não vão conseguir contar. Afinal, você não tem culpa de ter sido concebido como filho. Deus é longânimo, misericordioso. A sua misericórdia em nosso favor se renova a todo tempo. A Bíblia diz a cada manhã, no sentido de que todos os dias tem uma manhã. Mas nós podemos entender que essa misericórdia em nosso favor, ela se renova a todo tempo. Jeová Jiré, Deus proverá sempre. E Isaac passa a ser o grande orgulho daquele patriarca. 100 anos, Sara 90 anos, 100 e poucos anos, e Isaac passa a ser o centro das atenções do patriarca e da sua esposa, Abraão e Sara. Não havia nenhum pecado nisso, afinal, Isaac fora prometido por Deus como aquele que daria sequência à família de Abraão, e aquele que cumpriria a promessa de Deus em fazer de Abraão e Sara pais de uma multidão.
É verdade. É tanto que espiritualmente falando, pela fé, nós pertencemos à família de Abraão. Você é filho da família de Abraão, é membro da família de Abraão. Espiritualmente, todos que professam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal pertencem à família sem conta, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Louvado seja Deus por isso. Isaac viveu excelentes momentos com os seus pais. E aí então, depois de 20 anos, abraçado aquele filho, caminhando junto daquele filho, transmitindo a ele o verdadeiro caráter de Deus, um caráter que tem amor como essência, um caráter que tem bondade, longanimidade, benignidade, um caráter desprovido de egoísmo. Pelo contrário, o grande objetivo de Deus a todo tempo foi tornar-se conhecido para que nós pudéssemos ter com Ele a liberdade de abrir o nosso coração, de externar as nossas necessidades, de tratá-lo como um pai que vive abraçado a nós, e sempre que com a fé podemos, nós sentimos o seu braço forte, o seu sorriso tão querido, dizendo: filho, você é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você é na terra o que eu tenho de mais especial. É tão verdade isto, que na cruz do Calvário eu morri para lhe salvar. Eu me tornei conhecido por completo, eu me revelei completamente, e na cruz eu derramei o meu sangue por você. Você pensa agora em 7 bilhões de pessoas, mas se existisse só você, eu teria agido da mesma maneira, e se fosse preciso fazer de novo, eu faria tudo outra vez, só para ter você ao meu lado. Consegue entender isso? Consegue entender o valor que você tem para Deus? Consegue? Sabe, queridos, se a história de Abraão tivesse sido concluída no versículo último do capítulo 21, seria uma linda história, mas não estaria completa. Por quê? Porque nós precisávamos conhecer a maior prova pela qual um ser humano passou de todos os tempos. É claro que nós não podemos jamais diminuir, por exemplo, as provas pelas quais passou Jó. Você conhece a história. Ele perdeu tudo num momento só, perdeu os filhos, perdeu a fortuna, perdeu os seus criados, perdeu a saúde, perdeu a esposa, perdeu tudo. Porém, venceu a prova, porque ele sempre viu Deus como Jeová. Não podemos também minimizar a prova pela qual passou os nossos primeiros pais. Foi difícil. Eles não conheciam as consequências do pecado. Eles não tinham condições de avaliar o que realmente aconteceria, porque não tinham visto na prática. Todavia, a prova dos nossos primeiros pais não teve, num primeiro momento, sofrimento. Foi só uma questão de escolha. Mas a prova de Abraão, sem dúvida, foi, se não a maior, uma das maiores provas pela qual um ser humano pode passar. Você conhece o relato, eu não vou me ater a tantos detalhes pelo tempo que não nos permite, mas uma coisa ou outra nós precisamos pensar. Por exemplo, quando um Deus que estava acostumado a dialogar-se com seu filho se aproxima e diz assim: Abraão, e ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ele estava esperando que Deus conversasse com ele. Como noutras ocasiões, como noutros tantos encontros, Abraão conversava com Deus, um privilégio enorme. Porém, naquela madrugada, naquela noite em especial, Deus não chamou Abraão para um diálogo. Ele o convidou para um monólogo, onde eu vou falar, Abraão, e você, por favor, preste bastante atenção, porque eu não vou repetir. Olha, Abraão,
toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e eu sei que tu o amas, e vá à terra que eu te mostrarei, e mata. Como assim, Senhor? Por favor, eu ouvi o que realmente tu disseste. A partir de então, Deus não apareceu mais a Abraão. Aliás, durante toda a minha vida como pregador, eu sempre expliquei sobre as respostas de Deus às nossas orações. Eu sempre expliquei que Deus responde de 3 maneiras, né? Ele diz assim: não vai ser o melhor para você, então eu não vou lhe dar o que você está pedindo. Ou ele responde assim: sim, meu filho, prontamente você está recebendo o que você precisa, o que você pede. E eu também digo assim: espere um pouco mais. As 3 maneiras que eu sempre mencionei como pregador, mas queridos, na história de Abraão, eu encontro uma 4ª maneira de Deus responder às nossas orações. Essa 4ª maneira seria assim, silêncio. Eu não vou falar nada, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, nem que espere. Eu vou continuar em silêncio. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando assim: se Abraão não tivesse sido um homem de intensa comunhão com Deus, de constante comunhão com Deus, de um relacionamento próximo, íntimo, verdadeiro com Deus, certamente Deus não lhe daria esta prova. Mas se Abraão não tivesse intimidade o suficiente para, mesmo num momento como esse, entender Deus como Jeová Jiré, Abraão não seria capaz de sequer considerar o que Deus havia dito. Toma agora o teu único filho Isaque, o filho da promessa, o que dará sequência à sua posteridade, o que fará de ti uma grande nação. Toma esse filho, por quem você esperou por tantos anos, um filho improvável pela maneira como veio ao mundo. Você no finalzinho da vida, já a carcassinha, Sara, com muito respeito, já impossibilitada de ser mãe, biologicamente falando, cientificamente falando. Ela já tinha passado o período produtivo. Então, esse filho da promessa é esse que você vai tirar a vida, Abraão. Nada mais. Eu gosto muito nessas horas de buscar uma fonte confiável para nos dar um pouco mais de luz sobre a palavra de Deus, que é fantástica. Mas eu me valei de um livro que eu até aconselharia a você. O livro por nome Patriarcas e Profetas. Já tem um capítulo especial sobre a prova da fé. E quando eu ler esta prova, e quando como pai, tentando me colocar no lugar de Abraão, é possível que aconteça com você também. É possível que lágrimas molhem o seu rosto, é possível. Porque Abraão agora, não ouvindo nada mais de um pai, ele via Deus, e nós precisamos vê-lo assim também, como um pai. Abraão então, ele vai até a tenda em que dormia o seu filho, a repartição da tenda em que Isaque se encontrava dormindo o sono da inocência, 20 anos de idade. Sabe aquele sono profundo em que você não tem nem sonho? Sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, a consciência está em tanta harmonia com Deus, que você logo pega no sono? Como o salmista dizia, deito e logo pego no sono, porque o meu Senhor cuida de mim, vai me proteger, vai me guardar e vai me conceder uma noite de refrigério, de pleno descanso. Assim dormia Isaque, o seu filho amado. E então Abraão deixa a tenda de Isaque e vai até o local em que se encontrava a única pessoa com quem nesta terra ele compartilhava as suas alegrias
e as suas tristezas. A sua maior amiga, a sua companheira, Sara, o presente que Deus lhe dera à sua mulher. E ele a vê, quer compartilhar com ela a prova, mas se vê impossibilitado por medo de que ela o impediria de cumprir a vontade de Deus. Ele a deixa, e logo pela manhã, diz a Bíblia, ele chama seu servo, coloca sobre o jumento a lenha, o cutelo, o fogo, e sai em cumprimento da prova. Sabe, queridos, eu poderia dizer isso ao final da mensagem, mas vou fazê-lo agora, porque eu penso que vai te ajudar nesse contexto de unir as cenas. Quando os nossos pais pecaram, e Deus então já tinha, obviamente, um plano de redenção, boa parte do universo santo, dos mundos não caídos, dos anjos de Deus, não compreenderam o plano da redenção. Os anos se passaram e eles continuaram sem compreender o preço que seria exigido para o resgate do ser humano. Porém, no Patriarcas e Profetas, livro que citei a vocês, lá diz que quando Deus disse assim: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu rapaz. E erguendo os olhos, Abraão viu o cordeirinho, e aquele cordeirinho foi imolado no lugar de Isaque. Então, essa parte do universo santo, que não compreendera a princípio o plano da redenção, conseguiu ver naquele cordeirinho o Cordeiro de Deus que viria para tirar todo o pecado do mundo. Lindo isso, né? Lindo isso. Então, as histórias bíblicas, elas são mais do que um conto de algo que aconteceu no passado. As histórias bíblicas, elas têm o grande objetivo de levar-nos a ver o caráter de Deus através delas. Em cada personagem envolvido na história, nós conseguimos ver a humanidade. E é possível nós nos colocarmos na história para compreendermos como Deus trabalhou no passado com homens como nós, e certamente está disposto a trabalhar hoje, porque Ele é Jeová Jiré, é o Deus que tudo provê. Então, quando a história de Abraão aconteceu, quando essa prova aconteceu, certamente nela nós podemos nos encontrar, nos colocar, ou no mínimo entender o tamanho do amor de um Deus que provê todas as coisas. Na caminhada, o primeiro dia foi sem dúvida o mais longo da vida do patriarca. Na noite, Isaque dormiu, os servos dormiram, o jumentinho também dormiu, porém Abraão não conseguiu dormir. Ele passou a noite em oração. Eu penso que na sua oração ele deveria incluir assim como pai: Senhor, que esta noite nunca chegue ao seu final. Mas amanheceu, caminharam, um outro dia mais longo, uma outra noite, todos dormiram. Abraão não conseguiu dormir, orando, quem sabe esperando de Deus uma outra palavra que dissesse assim: Abraão, você que já caminhou 2 dias no cumprimento da prova, você já provou para mim que cumpriu. Sabe, queridos, eu posso imaginar aquele Abraão que pela fé buscava um lugar ideal para conversar com Deus, como você tem na sua casa, como você se imagina num lugar especial, como você pode se imaginar aqui nesta noite na igreja. E quem sabe pela fé Abraão dizia assim: Senhor, só uma palavra. Quem sabe uma palavrinha assim: Senhor, basta, chega, já deu. Porque humanamente, Senhor, eu não suporto mais. Aliás, humanamente eu não suporto desde o momento em que o Senhor me deu a ordem. Porque perder o meu filho por uma moléstia, por uma doença, por um vírus, certamente já machucaria demais o meu coração. Arrebentaria o coração do velho pai que tanto amo.
Mas tirar a vida do meu próprio filho com as minhas próprias mãos. Amanheceu, terceiro dia. Nada. Só que daí Abraão olha e Deus o mostra uma nuvem sobre um dos montes, e naquele monte seria o lugar onde ele adoraria a Deus, erguendo, como fizera em tantas outras ocasiões, um altar de sacrifício. Mas neste sacrifício, o cordeiro seria o próprio filho. Ele então olha para os servos e diz assim: ó, vocês vão aguardar aqui, e eu vou adorar com o meu filho, e de lá, após termos adorado, voltaremos. Diferente isso, né? Ele que recebera a ordem de sacrificar o filho, na lógica, eles adorariam, porém só um voltaria, só Abraão. A lenha é colocada nas costas de Isaac, 20 anos, forte. Nunca bebera, nunca fumara, nunca perdera sono nas noitadas, enfim, todo vigor. Você se lembra quando você tinha 20 anos? E começam agora, pai e filho, sempre juntos, lado a lado. Quero abrir um parênteses aqui. Isaac caminhou 3 dias com o pai, porque ele estava acostumado a viver com seu pai lado a lado. Isaac permitiu que a lenha fosse colocada nos seus ombros, porque ele estava acostumado com seu pai caminhar lado a lado. Isaac aceitara a missão de deixar a sua casa e para a longa jornada de 3 dias para oferecer um holocausto, porque ele estava acostumado a acompanhar o seu pai lado a lado. Começam a subir o morro, subir a montanha. Isaac, como você e eu, mente brilhante, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele então se volta para o seu pai e diz: pai, estamos levando a lenha e o fogo, mas pai, cadê o cordeirinho, pai? Nós nos esquecemos do cordeirinho. E para onde estamos indo? Pelo jeito não há nenhum aprisco, nenhum curral, nenhum fim. Como, pai? E mais uma vez, queridos, o patriarca Abraão olha para o seu filho e lhe concede uma resposta diferente de um contexto. Quando ele diz assim: filho, Deus proverá, Jeová Jiré, Deus proverá para si o cordeiro do filho. Estranho, né? O texto bíblico e também o Patriarcas e Profetas diz assim: Deus era capaz de acreditar, Abraão era capaz de acreditar num Deus que, se preciso fosse, ressuscitaria o seu filho, mesmo não tendo havido nenhuma ressurreição até então. Tamanha a intimidade desenvolvida com seu pai, com seu Deus, tamanha a certeza de que confiava num Deus, Jeová Jiré. Continuaram a caminhada, subindo. Abraão imaginando o local em que Deus diria: é aqui, Abraão. E esse local chegou. Eles então colocaram as pedras, fizeram um altar. Sobre o altar a lenha. E chega o momento mais difícil da vida do patriarca. Você tem filho, não tem? Lembra dele? Agora. E então, como em tantas outras ocasiões, Abraão o abraça. Só que desta vez poderia ser o último abraço. E ele diz assim: sabe, filho, nós estamos acostumados a cumprir a vontade de Deus. É com prazer que nós fazemos a vontade de Deus. Durante a sua vida, tantas outras vezes, por tantas outras vezes, em tantas outras situações, nós sacrificamos um cordeirinho, não é, filho? Sim, pai, claro, sim. Pois é, filho, só que desta vez a ordem divina
que o cordeirinho seja você. Desta vez, filho, você é que será imolado, o seu sangue é que será derramado, o fogo vai ser colocado na lenha para queimar você. 20 anos, 120 anos. O que você faria com 20 anos? Mas, queridos, Isaac estava acostumado a ver o seu pai como um Deus. Isaac estava acostumado a ver o seu pai obediente em tudo a Deus, sem questionar. Isaac aprendera pelo modelo Aristóteles, discípulo de Sócrates, também filósofo. Ele dizia assim, virtudes não são ensinadas pelo dom da fala. Virtudes são aprendidas pela observação. Você pode falar o que você quiser para o seu filho, ele vai aprender o que você faz, ele vai copiar o que você faz, a maneira como você age, como você se relaciona com o seu Deus. Você é fiel a Deus, ele será. Você é leal a Deus, ele será. Você questiona o tempo todo a igreja de Deus, ele vai questionar. Você por algum motivo diminui a figura do pastor para o seu filho, ele vai diminuir. Você lança descrédito para com a igreja de Deus, ele vai lançar. Porém, se você enaltece o caráter de Deus, seu filho vai enaltecer. Se você, após cada entrada, é fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, o seu filho está vendo, ele será fiel. Se o seu maior sonho não é mais sonhar neste mundo, com as coisas deste mundo, mas com as coisas da eternidade, o seu filho vai aprender a sonhar com as coisas da eternidade. Se você tem valorizado mais as coisas que os olhos não veem, o seu filho também valorizará as coisas que os seus olhos não veem. Se o seu relacionamento com Deus é tê-lo como um pai que ama, um pai que abraça, um pai que cuida, assim o seu filho também verá você e fará assim com os seus netos. Às vezes nós pais nos perguntamos onde foi que erramos. Podemos não lembrar o lugar, mas certamente erramos. Todos nós erramos e erraremos. Somos humanos. Todavia, as virtudes que temos, elas são ensinadas, passadas aos nossos filhos, não pelos longos discursos que fazemos, mas pela maneira como agimos. E não foi diferente na vida de Isaac e no seu relacionamento quando o seu pai disse: filho, você é o cordeiro escolhido. Ele, naquele momento, ouvia o seu pai, mas acreditava piamente de que quem estava lhe falando era o próprio Deus. O próprio Deus. Então, ele percebendo a situação em que o seu pai se encontrava e percebendo que lhe faltava forças para deitá-lo sobre a lenha, ele então se deita sobre a lenha e afaga as mãos do pai, como que dizendo assim: pai, se é um pedido de Deus, cumpra-o como fizera em todos os demais pedidos, por favor, pai. Eu fico imaginando então, queridos, aquele filho dando as mãozinhas para que o pai as amarrasse, um olhar sereno. Pai, é um privilégio para mim, é uma honra para mim cumprir a vontade de Deus. Às vezes, por tão menos, nós impedimos que Deus seja Deus na nossa vida, né, queridos? Às vezes, por coisas tão menores, nós às vezes dizemos assim: Senhor, até aqui o Senhor veio comigo, mas a partir de agora deixa que eu dirijo a minha vida. Nesse detalhe, Senhor, eu decido. Dessa maneira eu escolho, porque eu sei o que é melhor para mim. Então, a sua vontade agora não será feita, porque só serve para mim a sua vontade quando ela me satisfaz. Quantas vezes, queridos, temos agido assim? Quantas vezes nos esquecemos de que, por nos amar demais, Deus sempre tem o melhor para nós.
Ainda que não consigamos, no primeiro momento, entender desta maneira, porque a resposta não veio como nós gostaríamos que viesse, precisamos acreditar que o nosso Pai de amor sempre nos dará o melhor para nós. Então Isaac disse: vamos, pai, cumpra a prova. Eu me sinto honrado em ser parte do plano de Deus. Então Abraão, já sem forças, mas ouvindo as palavras do filho, ele ergue o cutelo, o facão, a faca, e quando ia feri-lo com força, a mão de Deus o segurou e disse: Abraão, Abraão, não mates o teu rapaz. Agora sei que não me negaste o teu filho, o teu único filho Isaque. Eu também não te negarei o meu filho. E Abraão volta os olhos e vê o cordeiro. Sabem, queridos, quando Abraão olhou para aquele cordeiro, não viu ali um simples animalzinho, não. Ele viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, que seria imolado no lugar do seu filho, Isaque. Você consegue ver a providência de Deus em momentos difíceis da sua vida? Foi tão grande a gratidão de Abraão, que já estava sem respirar por alguns segundos, que ele se agarra ao filho, como que dizendo: jamais te soltarei, jamais te deixarei, porque Deus entendeu que nós juntos fomos capazes de fazer a vontade dele, porque nós entendemos que a vontade dele é sempre melhor do que a nossa vontade. Então ele respira como que aliviado e diz assim: Jeová Jiré, Deus proverá sempre. Querido, preste atenção nas últimas palavras. Se o seu casamento não está bem, lembre-se: Jeová Jiré. Se você não consegue mais abraçá-la como antes, lembre-se: Jeová Jiré. Se o seu relacionamento com os seus filhos já não é aquele que deveria ser e que você gostaria que fosse, lembre-se: Jeová Jiré. Se você perdeu o emprego, preste atenção, querido. Se você perdeu o emprego, ou se você está em vias de perder o emprego, lembre-se: Jeová Jiré. Se a sua saúde não está como precisaria estar, se você padece por algum mal físico, lembre-se: Jeová Jiré. Se você não consegue mais espiritualmente viver o que vivera há algum tempo atrás, lembre-se: Jeová Jiré. Se você não tem tido mais alegria nas coisas de Deus, em continuar fazendo a vontade de Deus a despeito das suas vontades, lembre-se: Jeová Jiré. Nós estamos vivendo, pelo menos na minha história, o maior afastamento humano de todos os tempos. Esta quarentena eu nunca imaginei viver agora. Eu pensava que como pastor e como igreja, nós fecharíamos as nossas igrejas por conta ou por decorrência do decreto dominical um pouco mais adiante. Mas está acontecendo agora, porque Deus imaginou que deveria ser. Mas não podemos nos esquecer de que Ele está nos dando um recado. Ele está olhando para cada um de nós individualmente, dizendo assim: filho, por favor, volte-se para mim. Eu estou dizendo a você que é um líder na igreja, que é um pastor na igreja, que é um ancião na igreja, que coordena um departamento da igreja. Deus está falando: filho, volte-se para mim. Pastor, mas eu estou na igreja há 30, 40, 50 anos. Não é isso que eu estou dizendo. É que quem sabe os seus olhos, quem sabe o seu coração, quem sabe a sua mente não está tão focada como deveria para o último momento da história humana. Eu não tenho dúvida de que Deus permitiu que esta pandemia chegasse até nós e a todos os seres humanos, porque Ele está dando um recado mundial, global, dizendo: filho, falta menos tempo do que você imagina, filho. E filho, é tempo
de tirar os seus olhos das coisas deste mundo e olhar para o céu, de dedicar o seu tempo não para as coisas deste mundo, mas para as coisas eternas, a começar pelos seus filhos, a começar pelo seu cônjuge, a começar pelos seus parentes, pelos seus familiares, a começar pelo trabalho da igreja de Deus. Deus está dando um recado, queridos, para você e para mim, mas diante de cada recado, Ele diz assim, ó: filho, eu sou Jeová Jiré, e você jamais estará sozinho. Louvado seja Deus, aleluia. Nós nunca estamos sozinhos quando nos colocamos plenamente nas mãos de Deus. Pense nisso, querido, pense nisso. Jeová Jiré, Deus proveu, Deus provê e sempre proverá. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença conosco, muito obrigado por estar se dedicando à oração, ao estudo da palavra, que é o que na verdade nos alimenta, queridos. A mensagem precisa ser bíblica, nós não precisamos correr atrás de outras fontes, porque a verdade de Deus para os seus filhos está aqui, a revelação de Deus, do caráter de Deus está aqui, esta carta de amor. E eu quero agradecer a Deus porque você tem buscado se alimentar desta fonte, porque é ela, queridos, é ela que vai nos sustentar nos momentos finais da história deste mundo. Tantos no passado morreram sem ver o cumprimento da promessa. Eu e você, porém, temos o privilégio de, quem sabe, sermos a última geração dos fiéis nesta terra. E aí no livro da eternidade vai estar assim, ó, Vilma, uma mulher de fé, Adilson, um homem de oração, Regina, uma mulher que se dedicou a mim. Lá vai estar Wesley, um jovem ancião, mas entregue, dedicado juntamente com a sua família em fazer a minha vontade. Lá vai estar assim, João Marcos, você trocou os prazeres desta vida pelo meu plano, e é por isso que você está na galeria dos fiéis da eternidade. Querido, coloque o seu nome e ore comigo neste momento. Que Jeová Jiré seja uma constante realidade na sua vida. Eu vou, antes da prece, porque eu vou incluir nessa prece mais alguns poucos nomes. Eu gostaria muito que você participasse conosco. Jeozadak e Cíntia, esses moram no coração da gente de graça, servidores do IPAI na época. Ele trabalhou conosco ali, um excelente casal. Marileia, que maravilha. Alex Ferreira, nosso companheiro. Carlos de Souza, Eliane, Júnior, Vicentina, Nilza. Irmãos, quanta saudade. Rosa Helena, Marilza, Ellen Márcia. Eu preciso abrir um parênteses, irmãos. Ellen Márcia é a pessoa que tem me ajudado a ir para o céu. É a pessoa que tem me ajudado a cumprir o meu ministério de maneira digna. É a minha esposa. É a conhecida para nós, Elinha, de forma tão carinhosa, né? A Miriam também nos ouve. Que alegria ter você, Miriam. A Leila, Carla, Michele, o Ramon, a irmã Marta. Queridos, um abraço forte para todos que estão conosco neste momento. Mas muito mais importante do que estar conosco é saber que Jeová Jiré é presente na sua vida. Que Ele continue sendo presente até o dia em que Jesus Cristo nos recolher. Vamos orar a Deus agradecendo? Feche seus olhos, falemos com Ele. Querido Deus e bom Pai, nós louvamos o Teu nome pelo estudo que fizemos da Tua palavra e por encontrar nela que Tu és um Deus que não apenas faz as promessas, mas cumpre todas as promessas que faz. Tu sempre serás o nosso Jeová Jiré, porque cuidas de nós como frágeis filhos e Tu como um Pai poderoso e amoroso. Uma bênção especial para todos que neste momento buscam a Sua presença, Senhor. Que eles possam ser constantemente cuidados por Ti. Mantenha-nos unidos,
mesmo distantes fisicamente, mas unidos através da tua palavra, unidos pela ação do Espírito na nossa vida, e que essa unidade nos faça desejar estar novamente contigo na tua casa em breve, mas acima de tudo para sempre contigo na eternidade. Em nome de Jesus Cristo, o nosso único e eterno Salvador, nós te oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Um abraço forte e até sábado, na nossa recapitulação da lição às 9 horas. Amém. Até lá.